Olá! Hoje iremos falar sobre o Sistema Solar. Mas antes, roda a vinheta de entrada. O Sistema Solar. Podemos considerar que o Sistema Solar é formado apenas pelo Sol e seus planetas. Claro que não. O Sistema Solar é formado por um conjunto de planetas, asteroides e cometas que giram ao redor do seu astro-rei, o Sol. Por causa da força da gravidade exercida pelo Sol, cada planeta se mantém em sua órbita. Vamos lembrar que o Sol possui uma quantidade de massa muito maior que as dos outros planetas, e é por isso também que ele é tão importante para a organização do sistema. Antes de falarmos sobre o Sistema Solar, é importante entendermos que existe diversos tipos de estrelas e que são classificadas de acordo com a sua temperatura, quanto mais azul, mais quente e, quanto mais vermelha, mais fria, ou quanto ao seu tamanho, como mostrado na imagem, anãs castanhas, vermelhas, amarela, como o nosso Sol, brancas e, as gigantes azuis. Os cientistas consideram o Sol como uma estrela de tamanho médio, pois se sabe que existem incontáveis estrelas bem maiores e mais brilhantes, mas, para nossa sorte, luminosidade, tamanho e distância foram exatos para que o nosso planeta desenvolvesse formas de vida como a nossa. Ufa! O Sol é fonte de energia e de inspiração à vida. É o astro dominante no Sistema Solar. O Sol é uma estrela, pois é um corpo celeste que produz e emite energia, com luz própria. Mas, qual o tamanho do Sol? Uma das coisas mais impressionantes é que a soma da matéria de todos os outros astros do Sistema Solar soma apenas 0,1%, enquanto o Sol detém 99,9% de toda a matéria do Sistema Solar. Já imaginou? O Sol é composto basicamente por gases em chamas, sua composição é essencialmente de elementos como o hidrogênio e hélio. Ele é uma esfera com diâmetro de 1,4 milhões de quilômetros, enquanto a Terra possui apenas 12.742 quilômetros. O Sol é realmente gigante. Outra coisa impressionante do Sol é o seu volume. Tudo bem, a gente olhando daqui parece tão pequeno, mas, na verdade, em seu interior caberiam mais de 1 milhão de planetas do tamanho do nosso. Para igualar seu diâmetro, seria necessário colocar 109 planetas como a Terra, um ao lado do outro. No centro da estrela encontramos o núcleo, cuja temperatura alcança os 15 milhões de graus centígrados e onde ocorre o processo de fusão nuclear por meio do qual o hidrogênio se transforma em hélio. Já na superfície a temperatura do Sol é de cerca de 6.000 graus Celsius. Que calor! Vamos lembrar que os planetas não produzem luz, apenas refletem a luz do Sol. Um corpo celeste é considerado um planeta quando, além de não ter luz própria, gira ao redor de uma estrela, como o Sol. Os planetas têm forma mais ou menos parecidas com uma esfera. Imagine bolas de gude gigantes. Pois é. Os seus movimentos principais são o de rotação e o de translação. Cada planeta possui um eixo de rotação em relação ao Sol, o mais inclinado deles é o Plutão, pois seu eixo de rotação em relação ao Sol é de 120 graus. O nosso Sistema Solar é composto por 8 planetas, ou 9, se considerarmos Plutão como um planeta. Muitos cientistas afirmam que Plutão não é um planeta. Na ordem de afastamento do Sol, são eles: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. Antes de vermos os planetas, devemos lembrar que a partir dos avanços tecnológicos que possibilitaram a observação do céu com instrumentos ópticos como lunetas, telescópios e outros, os astrônomos vêm obtendo informações cada vez mais precisas sobre os planetas e seus satélites. Componentes do Sistema Solar. Vamos falar agora dos planetas. O primeiro deles é o Mercúrio, planeta mais próximo ao Sol e o menor do Sistema Solar. É formado por rochas, praticamente não tem atmosfera, e a sua temperatura varia muito, chegando a mais de 400 graus Celsius positivos, no lado voltado para o Sol, e aproximadamente de 180 graus Celsius negativos, no lado oposto. Mercúrio não tem satélite. É o planeta que possui um movimento de translação de maior velocidade. O ano mercuriano tem apenas 88 dias. O aspecto da superfície é parecido com o da nossa Lua, toda coberta de crateras, originadas da colisão com corpos celestes.
O próximo é Vênus, conhecido como estrela d'alva, ou estrela da tarde por causa de seu brilho e também porque é visível ao amanhecer e ao anoitecer, conforme a época do ano, mas vamos lembrar que ela é um planeta e não uma estrela. É o segundo planeta mais próximo do Sol e o também mais próximo da Terra. Enquanto que na Terra, uma rotação sobre si mesmo dura aproximadamente 24 horas, que é um dia para nós terráqueos. Um dia em Vênus demora mais de 5.000 horas, o que é um período muito longo. Para quem reclama de pouco tempo, seria legal um dia com milhares de horas. Curiosamente, enquanto a maior parte dos planetas rodam sobre si próprios no mesmo sentido, Vênus é uma das exceções, tal como Urano e Plutão. A sua rotação é retrógrada, o que significa que em Vênus o Sol nasce a oeste e põe-se a leste. Vênus é um planeta muito parecido com a Terra, em tamanho, densidade e força da gravidade à superfície, tendo-se chegado a especular sobre se teria condições favoráveis à vida. Além disso, suas estruturas são muito parecidas, um núcleo ferroso, um manto composto por rochas e uma crosta. Hoje sabemos que, apesar de ter tido origens muito semelhantes à Terra, a sua maior proximidade ao Sol levou ao planeta a desenvolver um clima extremamente hostil à vida. De fato, Vênus é o planeta mais quente do Sistema Solar, sendo mesmo mais quente do que Mercúrio, que está mais próximo do Sol. A sua temperatura média à superfície é de 460 graus Celsius devido ao forte efeito de estufa que acontece. E por fim, Vênus não apresenta água. Eita! Até me deu sede. Terra? Chegamos em casa. A Terra é o terceiro planeta mais próximo do Sol. Como já sabemos, é formado por diversos tipos de rochas e a sua atmosfera é composta de diferentes tipos de gases, e a sua temperatura média não passa de 15 graus Celsius. A Terra, até o que se sabe, é o único planeta do Sistema Solar que apresenta condições que possibilitam a existência de vida como os conhecemos, ou seja, não temos vizinhos interplanetários. Você sabe qual o satélite da Terra? Isso mesmo. A inspiradora Lua. Adiante temos Marte, visto da Terra parece um planeta vermelho, embora na verdade seja meio castanho, como os meus olhos. O seu eixo de rotação tem uma inclinação muito semelhante à do nosso planeta, 25,19 graus Celsius, o que significa que tem estações do ano. Que lindo! Conseguimos ver Marte com uma relativa facilidade, pois ele está relativamente próximo da Terra sem estar muito próximo do Sol, tem uma atmosfera muito rarefeita e na maior parte formada por gás carbônico, o que nos permite observar a sua superfície com relativa facilidade. Seu período de rotação é aproximadamente 24 horas. Muito parecido com o da Terra, porém sua translação dura cerca de 687 dias, já na Terra a translação, ou seja, uma volta completa no Sol duram aproximadamente 365 dias. Muitos cientistas acreditam que exista água em Marte, porém, ou na forma de vapor, ou na forma sólida, isso inviabiliza a vida que prefere água na forma líquida. A temperatura média em Marte é de 53 graus Celsius negativos, oscilando entre máximos de 20 graus e mínimos de 140 graus negativos. Que frio! Feitas as contas, as combinações possíveis de temperatura e pressão à superfície de Marte não permitem água no estado líquido, apenas no estado sólido, ou no gasoso. Em nossa jornada chegamos agora em Júpiter. Você sabia que a massa de Júpiter é 2,5 vezes a massa combinada de todos os outros corpos do Sistema Solar? Com a exceção do Sol, claro. Júpiter é o maior planeta do Sistema Solar, e o primeiro planeta dos gigantes gasosos. Ele possui um diâmetro 11 vezes maior que o diâmetro da Terra e uma massa 318 vezes superior. Júpiter demora quase 12 anos para dar uma volta completa no Sol, porém um dia lá, possui apenas 9 horas 50 minutos e 28 segundos, ele gira muito rápido sobre si mesmo. Embora tenha um núcleo composto por ferro, quase todo o planeta é uma imensa bola de hidrogênio e um pouco de hélio. A temperatura da superfície é de cerca de 150 graus Celsius negativos. Você sabia que as sondas Voyager 1 e 2 mostraram que Júpiter, assim como Saturno, também possui anéis? No entanto, se para observarmos os anéis de Saturno basta um telescópio amador, uma vez que estes são constituídos principalmente por pequenos detritos de gelo que refletem muito a luz, os anéis de Júpiter parecem-nos quase invisíveis, uma vez que são compostos por partículas rochosas de pequenas dimensões que refletem muito pouco a luz. Julga-se que estes detritos são o resultado de colisões de meteoritos com os 4 satélites mais próximos do planeta. Saturno e seus anéis. É o segundo maior planeta do nosso Sistema Solar.
É famoso por seus anéis, que podem ser vistos com o auxílio de pequenos telescópios. Os anéis são feitos com pedaços de gelo e rochas. A temperatura média da superfície do planeta é bem fria, 140 graus Celsius negativos. Saturno é formado basicamente por hidrogênio e pequena quantidade de hélio. O movimento de rotação em volta do seu eixo demora cerca de 10,5 horas, e cada revolução ao redor do Sol leva 30 anos terrestres. Então, em Saturno, tenho apenas 1,2 anos de idade. Parabéns para mim! Saturno é cheio de satélites, 60 descobertos até então, dos quais 35 possuem nomes, e está cercado por um complexo de anéis concêntricos, composto por dezenas de anéis individuais separados por intervalos, estando o mais exterior destes situado a 138 mil quilômetros do centro do planeta, geralmente compostos por restos de meteoros e cristais de gelo. Alguns deles têm o tamanho de uma casa. Estamos quase no fim da nossa jornada. Próxima parada, Urano. Urano é o sétimo planeta do Sistema Solar, situado entre Saturno e Netuno. A característica mais notável de Urano é a estranha inclinação do seu eixo de rotação, quase 90 graus em relação com o plano de sua órbita. Essa inclinação não é somente do planeta, mas também de seus anéis, satélites e campo magnético. Urano tem a superfície a mais uniforme de todos os planetas por sua característica cor azul esverdeada, produzida pela combinação de gases em sua atmosfera, e tem anéis que não podem ser vistos a olho nu. Além disso, tem um anel azul, que é uma peculiaridade planetária. Urano é um dos poucos planetas que tem um movimento de rotação retrógrado, similar ao de Vênus. Ele possui 27 satélites ao seu redor, e um fino anel de poeira. O próximo é Netuno. Orbitando tão longe do Sol, Netuno recebe muito pouco calor. A sua temperatura superficial média é de menos 218 graus Celsius negativos. No entanto, o planeta parece ter uma fonte interna de calor. Pensa-se que isto se deve ao calor restante, gerado pela matéria em queda durante o nascimento do planeta, que agora irradia pelo espaço afora. A atmosfera de Netuno tem as mais altas velocidades de ventos no Sistema Solar, que são acima de 2.000 km por hora. Não dá para empinar pipa lá, que pena. Os cientistas acreditam que os ventos são amplificados por este fluxo interno de calor. A estrutura interna lembra a de Urano, um núcleo rochoso coberto por uma crosta de gelo, escondida no profundo de sua grossa atmosfera. Os 2/3 internos de Netuno são compostos de uma mistura de rocha fundida, água, amônia líquida e metano. A terça parte exterior é uma mistura de gases aquecidos composta por hidrogênio, hélio, água e metano. Netuno faz parte dos planetas gigantes que possuem um complexo sistema de anéis. Possui 5 anéis principais. Netuno tem 13 luas conhecidas. A maior delas é Tritão, descoberta por William Lassell, apenas 17 dias depois da descoberta do próprio planeta Netuno. Chegamos ao fim da nossa jornada. Tem certeza? Ainda tem Plutão. Plutão foi classificado como o 9º planeta do Sistema Solar. Descoberto em 1930, pelo astrônomo norte-americano Clyde Tombaugh, esse astro foi sempre motivo de acirrados debates científicos. Afinal, as características do planetoide, entre outras coisas, é a sua órbita inclinada, em que certos períodos cruza a órbita de Netuno, já indicavam que dificilmente ela poderia permanecer na elite dos planetas do nosso sistema. Realmente, 76 anos depois ele foi reclassificado como astro do grupo de planetas anões. Espero que tenham gostado. E não esqueça de curtir os nossos vídeos e se inscrever em nosso canal. Aguardo vocês para mais uma jornada do conhecimento. Acesse também www.biodata.com.br.